medito em ti. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra alguém que eu queira mais que o Senhor. Abre o nosso apetite espiritual, porque isso fará uma grande diferença em cultuá-lo pelo que tu és, não somente pelo que tu fazes. Não queremos ter uma espiritualidade luciferiana. Não queremos, ó Deus, te adorar somente pelo que tu é capaz de fazer, mas reconhecer que tu és o Senhor. Que venhamos nos colocar agora debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Todo joelho se dobrará um dia. Toda língua terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor, digno de adoração. Não há Deus como tu, ó Jesus, não há. Eu bem sei o que era a minha vida sem te conhecer. Eu sei a dor existencial e a busca pelo suicídio como resposta. Mas o Senhor resplandeceu a tua luz e me deu significado de vida. Eis-nos aqui, usa nossas vidas essa noite. Torna cada filho teu sensível à tua voz. Levanta, como diz Zacarias 2,5, um muro de fogo ao nosso redor. Um muro intransponível do fogo da tua presença. Ó Senhor, tu tens os olhos como chama de fogo, e ao mesmo tempo se revela como nosso amigo íntimo. Já não vos chamo de servo, mas de amigos. Que privilégio ser amigo de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Podem sentar, amados do Pai. O Espírito de Deus está movendo em sua vida. Eu queria chamar aqui a Débora, JB, sua mãe na mesa. Amém? Está aqui a nossa atleta. Vai viajar para São Paulo para participar. Amanhã já, né? Amanhã. Que horas que eu vou? 8 horas a gente sai de casa, está marcado para as 10. E ela trouxe aqui o material. Gente, está fugindo porque ela já usou bastante. Tem que usar mesmo. Está treinando para vencer lá. Ficar bem colocado ou vencer. Está aqui que vocês ajudou a comprar. Eu quero agradecer cada um que ajudou. Os que não puderam também, eu sei que de coração torceu para que tudo desse certo. E quero agradecer que tudo deu certo. Primeiramente Deus e depois vocês. Muito obrigada, viu, gente? Amém. Competição de bocha. Isso aí é o material que ela vai usar. Quer falar alguma coisa? Ela está indo para São Paulo e teve uma noite que maravilhosa em que faltava um certo valor. Eu compartilhei e rapidamente alguns irmãos se levantaram e ajudaram. E para a glória de Deus, ela vai fazer essa viagem, vai participar. É nossa irmã em Cristo. Foi batizada nas águas. No dia do batismo dela foi muito emocionante, porque apesar de uma situação, de um quadro clínico difícil, ela expressou apenas um desejo: eu quero me batizar nas águas, eu quero obedecer a palavra de Deus, o Deus da palavra. Amém? Então queremos agradecer a todos vocês. Nós vimos aí a beleza dessa família que Deus colocou aqui conosco, e eu acho linda essa atitude da mãe com o pai, de vir prestar conta, né? Assim, olha, vocês investiram, está aqui a prova, está aqui a evidência. E glorificado seja o nome de Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Pai, abençoa a tua filha muitíssimo nessa participação. Amém? Amém? Glória a Deus. Ela tem se destacado aí nesse esporte. Depende dela agora. Amém, amém. Graças a Deus. Amados, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Vamos receber a palavra de Deus agora. O que determina o sabor do alimento, minha mãe dizia para mim: meu filho, o tempero da comida é a fome. Se você vem para a igreja sem desejo de experimentar a sobrenaturalidade de Deus, sem acreditar que Deus é um Deus que fala, que de fato, por mais que algumas pessoas brinquem e pensem que a pessoa está louca, Deus é um Deus que fala. Amém. Deus é um Deus que chama. Deus é um Deus que tem interesse na sua existência. Deus
Deus é um Deus que quer que você compreenda a maravilhosa graça dele. O cristianismo é diferente de todas as religiões, porque fala da graça. Em todas as outras, a pessoa tenta se relacionar com um ser superior, seguindo uma série de regras para não ser punido ou para agradar e receber algum milagre dessa força superior. O Evangelho é a graça que diz que mesmo quando não merecemos, Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Aleluia! C.S. Lewis falou isso numa reunião que todos estavam discutindo. Qual é a diferença do Evangelho para todas as religiões? A graça. Não tem nenhuma religião que prega a graça de Deus. Um Deus que decide abençoar porque Ele decidiu. Aí o livro de Oséias faz uma síntese dessa graça. Eu de mim mesmo, diz o Senhor, eu de mim mesmo, perdoarei as tuas iniquidades. Eu de mim mesmo te amarei. Não havia nenhuma aptidão em nós para Ele fazer isso. Foi ideia dele amar você. Deliberadamente, isso é graça. A despeito do que faz ou não faz, eu de mim mesmo te amarei e perdoarei você. Amém? Amém. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, desperta em mim, fome de ti, desejo por ti, preciso te conhecer, cada vez mais, para louvor da tua glória. Eis-me aqui, fala comigo, pelas Sagradas Escrituras e pelos dons genuínos da pessoa do Espírito Santo. Amém? Pastor Mato? Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui. O pastor estava orando. Eu também gostaria de orar por vocês, tá bom? Vamos orar juntos novamente. Senhor, mais uma vez, oramos a Ti. Obrigado pela Tua graça tão viva, tão bonita, Senhor, que é expressada de diversas formas. O Senhor tem mostrado para a Tua igreja, o Senhor tem falado com tantos e tantos sobre essa graça maravilhosa, que de fato não é uma doutrina, não é um ensinamento, porque Tu és a graça viva, Tu és o favor de Deus, Tu és o amor de Deus, expresso em atitude. Por isso, Senhor, mais uma vez, eu Te agradeço, Senhor. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, hoje é a ceia do Senhor, né? Nós temos aí o símbolo do corpo de Cristo, que é o pão, que é o vinho, né? Isso é a simbologia do corpo de Jesus, que se deu por nós, que morreu por nós. E conquanto a maioria conhece a história da morte de Jesus aí está em filmes, está em ilustrações, em quadros, nas artes. Conquanto muita gente saiba de fato quem foi a pessoa de Jesus e o sacrifício dele, poucos de fato têm o benefício da profundidade, o benefício da profundidade do que esse ato de fato significou para a história humana, para a vida da igreja. Uma das coisas que levou Jesus e foi necessário ele subir ao Pai, os discípulos já estavam com ele, e bateu aquela tristeza nos discípulos, ele tem que ir, ele está dizendo que vai para Jerusalém, vai ter que morrer, vai ter que sofrer, e bate aquela tristeza, porque eles sabiam que Jesus estava indo embora, e ele deixou isso claro para os discípulos. Chega um momento em que ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada para vocês, eu estou vendo que o coração de vocês, por causa disso, está havendo uma turbulência e uma insegurança, mas não se turbe o coração, credes em Deus, e credes também em mim. E ele diz: olha, eu vou, isso aqui já é algo que sempre é recorrido, que eu digo, né, o pastor disse também, ele vai, e eles ficam tristes,
Mas Jesus está dizendo que, olha, eu vou, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá. Eu tenho que ir para o Consolador vir, porque até então a minha presença está sendo fora de vocês. Eu quero ir mesmo, porque vocês ainda não experimentaram eu dentro de vocês. Então eu tenho que ir, porque se eu for, ele virá. Ele virá não para ser mais alguém para estar do lado de fora, mas para habitar dentro de vocês. Você, de fato, o Consolador. E aí a gente recebe essa promessa. A gente recebe essa profundidade dessa revelação da palavra do Senhor. Então, em pleno século XXI, na era da modernidade, das ciências, da sabedoria humana, da tecnologia, nessa época que as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus, ainda assim, nós estamos, como igreja, vivenciando a promessa que ele disse lá para os discípulos lá atrás. Que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador para estar conosco. Isso porque não há nada que possa nos afastar da presença de Deus do que esse momento que a gente vive da sociedade, essa evolução tecnológica. A cada dia o homem diz assim, eu não preciso mais de transcendência, eu não preciso de Deus, eu próprio me basto, eu próprio consigo realizar as minhas próprias façanhas, os meus próprios desejos. Muitos anos atrás, na época da nossa avó, por assim dizer, toda tribulação, toda angústia, todo conflito fazia a pessoa orar, dobrar o joelho e orar. O filho não chegava em casa, 3, 4 horas da manhã, não chegava em casa, meu Deus, o que está acontecendo? E aí você via que a pessoa dobrava os joelhos e orava, buscava o Senhor. Hoje não. A tecnologia nos faz parar de orar. Hoje a gente pega o celular e liga para ele às 4 horas da manhã. Você está onde? Eu estou aqui na casa do fulano, fazendo exatamente isso. Tá bom, desliga o celular, volta a dormir. Antes fazia orar, hoje faz a gente dormir. Então vão evoluindo, a tecnologia, a gente vai se achando que não precisamos mais do Espírito Santo. Ledo engano. A vida da igreja, nós que cantamos sobre o Espírito Santo, que és bem-vindo aqui, vem inundar o meu coração. E a gente tem que entender a seriedade, a profundidade disso. Nós que desejamos a presença do Espírito Santo, devemos ter, de fato, esse saber, esse conhecimento, essa profundidade de que nós só existimos, nós só teremos êxito, nós só seremos uma igreja triunfante, de fato, com a presença do Espírito Santo em nós, com a presença do Espírito Santo gerindo, com a presença do Espírito Santo atuando poderosamente através de cada um de nós. Foi nos dito uns domingos atrás aí que a igreja é a soma de todos. Imagine essa soma de todos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que transcende até o livro, transcende a Bíblia, porque a Bíblia é o livro, e o Espírito transcende ela, porque o Espírito é a essência, é o conteúdo, a palavra é o conteúdo, o Espírito transcende a história do próprio Espírito que aqui está registrado, porque ele se revela, ele sai daqui e se faz real na nossa vida. Então, de uma maneira assim, como é que eu posso dizer? Enfim, Atos capítulo 10, versículo 12. Vamos, se você puder abrir, deixar já aberto, porque nós vamos discorrer em 5 versículos aí. Atos capítulo 10, versículo 12. Vão ser apenas umas palavras assim, chaves, por assim dizer, para a gente se atentar. Atos, o Evangelho, o livro de Atos, né? Que eu digo assim que Atos ele é tão... Nós vemos os discípulos agindo, os discípulos atuando, estão presentes, mas também poderia ser chamado esse livro de Atos do Espírito Santo, porque o que você vê é exatamente Atos 10, capítulo 10, versículo 12. Nós vemos uma atuação tão
pertinente, tão clara do Espírito Santo, que o que os discípulos fizeram, só fizeram por causa dele. Atos 10, 12, isso? Então alguma coisa está errada. Me ajude aí, pastor. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Enquanto 17, versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. A outra versão vai dizer que enquanto meditava Pedro acerca dessa visão, disse-lhe o Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Disse o Espírito Santo. Amém. Vamos ver se eu acertei. Atos 13, 2, que diz o seguinte. Antes, na hora que está procurando aí, eu já vou dizendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É isso? 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Mais uma vez, vamos repetir. Disse o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adiantar. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Podemos repetir? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Amém. Vamos continuar. Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, os impediu. Por último, o versículo 6, que diz assim: e passando, versículo 6, tudo bem com vocês aí. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Amém? Amém. Isso. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Atos dos Apóstolos, né? É o livro. Mas quem que você vê atuando atrás? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala, é Ele quem diz, é Ele quem está atuando. E nós vemos por algumas vezes aqui que o Espírito Santo, Ele impede eles de irem para Bitínia, tanto como eles queriam ir para uma outra região, província da Galácia, e diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Então não há como fugir. Não há como a gente inventar uma teologia diferente, uma coisa nova. A vida da igreja, ela é uma vida que só é possível se ela é vivida na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E a pergunta é: eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo hoje, nesse século 21? Será que quando eu intento ir, eu estou ouvindo a voz dele? Será que quando eu quero... eu tenho uma idealização, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. Será que eu ouço a voz do Espírito Santo em meu espírito para saber se aquilo que eu estou idealizando tem a ver com a vontade dele para a minha vida? Porque uma das coisas mais bonitas que a gente encontra no Evangelho, na vivência com o Senhor Jesus, é que tudo aquilo que eu peço para Ele como meu desejo, na verdade nunca será mais o meu desejo, vai ser sempre o desejo dele por mim. Porque eu vou estar tão conectado, eu vou estar tão... eu estarei em intimidade com a pessoa do Espírito Santo, que até as minhas orações, quando eu faço em referência a algo para mim, eu sei que aquilo que vai ser para mim,
de fato não vai se finalizar em mim, ele vai ser sempre uma bênção também para a vida do outro. Por isso vai ser uma bênção não para mim apenas, mas vai ser uma bênção próxima, para a igreja. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não sobrevive. Por isso tem que haver um arder em nosso coração. Porque a gente ouve sobre o Espírito Santo, a gente ouve estudo sobre o Espírito Santo, e que é maravilhoso, a gente tem que ouvir mesmo. Mas muito mais que isso, ele tem que sair do estudo, ele tem que sair de uma mera compreensão doutrinária, e ele tem que se fazer morada em nós. Eu preciso dele, todo dia eu preciso do Espírito, e tudo é vida, tudo fala de Deus. Eu conversando com a moça do Rio de Janeiro, o Petro vai saber até de que eu estou falando, está enfrentando um problema sério. E esses dias ela manda um áudio para mim: pastor, eu estou em frente a uma praia, e eu estou assim com muita angústia no coração, eu estou triste, eu não sei o que eu faço mais. Meu Deus, está em frente a uma praia e ainda está com esse conflito. Olha para o mar. Eu me conflito porque eu não estou na praia. Pois é. O problema dela é o desejo de tantos, é o meu desejo também. Queria estar em uma praia. Olha para o mar. Olha para esse céu azul, se tiver o céu azul, então essas nuvens que devem ter aí. Pisa nessa areia da praia. Foi o teu pai quem criou para você. Aleluia! Toma um banho, mergulha e cultua o Senhor aí onde você estiver nesse mergulho. Porque o mar, o céu, a terra, isso proclama a glória de Deus. É um Pentecoste vivo a existência. Esse ar que a gente respira é o Espírito Santo que está produzindo, sabe, a fotossíntese nessas árvores aí. Eu quero ver as maravilhas de Deus. Olha para essa árvore aí que está gerando esse fruto ali, a manga. Uma vida que está brotando. Algo que antes não existia e agora está passando a existir. Porque Deus é o Deus da vida, e vida está sendo brotada, gerada neste momento. Tudo está falando do amor, do cuidado dele por mim, por você. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo. Então, a igreja sem o Espírito é como um corpo sem vida, lá em Ezequiel. Deus ordena que ele profetiza aquele exército, já está lá. Já tem osso, já tem nervo, já tem tendão, já tem carne, já tem pele, mas não tem um espírito, não tem vida. E é aí que Deus fala para o profeta: profetiza, invoca o Espírito dos quatro cantos, do leste, do oeste, do norte, do sul. Chama o Espírito e você vai ver o Espírito entrando. É a nossa vida. Eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. E a gente tem que invocar, buscá-lo. Agora, a gente sabe que a igreja é movida pelo Espírito, a gente precisa dele. Quem deseja de fato? Você pode levantar a mão mesmo? Amém. Você deseja? É sério. Amém. Agora deixa eu te falar aqui. Uma das maiores atuações do Espírito na vida do cristão. Uma das maiores atuações na vida do Espírito Santo na vida do cristão. Eu fiz esse estudo no domingo passado de manhã. Alguém me pediu para levar um estudo para um grupo chamado Para Fora, que é o grupo que eu faço parte. E eu vi que sabia que havia muita gente, seria que nem aquela convocação lá dos 300 de Gideão, que vem todo mundo, aí daqui a pouco, quem tiver medo vai embora e sai um bocado, quem for tímido vaza e sai um bocado. Eu sabia que tem gente que se aproxima por causa do movimento, porque é uma coisa legal, vamos tocar, vamos cantar, vai ter aquela coisa. E tem gente que vai para se projetar, tem gente que vai para brilhar, tem gente que vai... Pouca gente focada no reino mesmo. Aí eu fiz esse estudo lá. E eu falei para eles, tudo isso aqui eu disse para eles, o que eu estou dizendo para vocês. E uma coisa que eu disse foi: qual é uma das maiores, não é a única, mas uma das maiores atuações na vida do cristão? O que o Espírito Santo emula, provoca? Isso é, ele nos coloca em movimento. Você pode repetir isso comigo? O Espírito me coloca em movimento.
Amém. O que precisamos hoje é sermos um corpo que seja cheio da vida do Espírito Santo. E eu vou ser o que eu sou a partir de meu relacionamento com Ele. Ora, se eu sou produto dos meus encontros, produto dos meus relacionamentos, como diz o pastor Neil Barreto, nós somos produto dos nossos encontros. Quando a gente se encontra, há uma absorção aí. Uma coisa sua fica em mim e algo meu fica em você. Nós vamos ser sempre pessoas produtos dos nossos encontros e relacionamentos. Imagine a partir daquilo que vai ser formado em nós, a partir dos nossos encontros com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E uma das ações dele vou colocar você em movimento. Você não vai ser alguém parado, você não vai ser alguém inerte, você não vai ser alguém sem ação. Pelo contrário, a salvação na igreja, libertação que haverá, curas, milagres, ação social vão sempre acontecer, porque vão te colocar em movimento. Não vai ser um recebimento passivo do Espírito Santo, na qual eu vou ficar apenas ali recebendo, eu só quero receber, sempre receba, e Deus está dizendo, não, haja também. Aleluia! Ele vai me colocar em movimento, porque cura, libertação, milagres, ação social acontece mediante uma atuação poderosa e ungida pelo Espírito Santo de Deus. Vai me colocar vai energizar a minha vida, os meus pés, o meu ser, as minhas motivações serão provocadas, serão mudadas, serão tratadas. Eu vou focar no reino de Deus. Então a igreja, que somos nós, e tudo isso, que não tem nada de novo aqui, a gente apenas está repetindo, que já foi pregado pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos, já nos ensinaram que o papel da igreja é ser conforme o espírito hebreu. Espírito andante, caminhante. Por que o povo lá era chamado de hebreu, né? O Anderson, que entende aí é porque hebreu significa aquele que cruza, aquele que está a caminho, aquele que anda. E eles levaram isso até sério demais, porque eles passaram 40 anos no deserto, só andando, e a terra que não chega, mas era a rebeldia deles. Deus teve que tratar eles lá. Mas o chamado da igreja tenha essa vocação existencial de estar em movimento, de caminhar, de andar. Olha o que diz Atos 9:2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguém do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Atos 24:14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho que chamam seita, os discípulos já estavam sendo chamados daqueles que eram do caminho, daqueles que andavam, daqueles que cruzavam, daqueles que estavam em movimento, porque esse é o meu espírito. Esse tem que ser o espírito comunitário. Esse tem que ser a nossa vocação existencial, andante, movimento, sendo influente. A maior força da igreja, uma das maiores, aliás, é esse poder da influência. Aonde nós estarmos, sermos gente capacitados pelo Espírito para influenciar, para dar sabor, para dar gosto. Movimento, trabalho. Agora deixa eu abrir um outro ponto aqui. Dizer isso, que eu tenho que trabalhar, que você é chamado para estar em movimento pela presença do Espírito Santo, é praticamente de encontro, bater de frente com a cultura gospel que está hoje na nossa sociedade. Você trabalhar, você agir, é ir contra, de fato, com essa cultura gospel que nós estamos sendo bombardeados todo dia. Sabe por quê? Porque na cultura gospel existe alguém trabalhando. Quem está trabalhando? Deus. Existe alguém que é beneficiário desse trabalho? Eu.
Deus está trabalhando. Quem é beneficiário? Eu. Então é Deus quem trabalha por nós. É por isso que nós temos tanto essa mensagem: Deus vai fazer por você, Deus vai realizar por você, Deus vai operar por você, Deus vai fazer tudo por você, Deus vai fazer por você. E sendo que isso se tornou no Evangelho antropocêntrico, é o homem no centro, aonde o Espírito Santo, quando ele me vem, quando ele me visita, porque ele me visita primeiro com vinde amigos cansados, amém, eu estou aqui, recebi o benefício, já não tenho mais o cansaço, agora o Espírito me coloca em movimento, agora é ide. O vinde sempre vai desembocar no ide. Amém, amém, amém. Só que na cultura gospel é o contrário. É Deus trabalhando, é Deus fazendo por você, é o homem no centro. Porque sempre essa cultura vai nos apresentar um evangelho dessa metade. Apenas venha, porque você não precisa fazer mais nada. É deformado. E é o que eu disse, que quando a bênção do Senhor, do Espírito nos atinge, essa bênção não se finaliza em nós, não se finaliza em mim. Estou morrendo de sede, eu pego um copo, eu peço: Senhor, por favor, me dá um copo com água. Estou com sede, eu peço água para o Senhor me concede água, e eu tomo a água. Eu digo: Senhor, muito obrigado pela água, agora eu sou abençoado. Deus olha para mim e fala: não, você não é abençoado, você estava com sede, você agora é um descendentado, por assim dizer. Você estava com sede, não tem mais sede. Agora, se eu pego esse copo com água que Ele me deu, e se eu ofereço para quem está com sede, e eu compartilho aquilo que eu recebi do Senhor, então aí sim, eu sou abençoado, porque eu compartilhei com você. Vem a bênção, me alcança, mas não morre em mim. Tem que atingir os outros. Senhor, me dá o dom da profecia, Senhor. Me dá o dom de curas, me dá o dom de milagres, qualquer tipo de dom. E sabe, quando o Senhor te entrega isso, nunca vai ser para o seu benefício próprio, sempre vai ser para o outro. Ter dom de cura, que não seja para o outro, qual a finalidade? Tirando o dom de línguas, que aquele que fala em línguas a si mesmo, ele se edifica. Por isso tem que haver um exercitar meu e nós, já foi falado muitas vezes isso. Temos que exercitar o dom de línguas, porque enquanto eu falo em línguas, o meu espírito está sendo alimentado. Eu estou falando. A minha mente é infrutífera, porque eu não entendo, mas enquanto há infrutífera aqui na minha mente, há algo infrutífero, há algo espiritual acontecendo em mim, no meu espírito. Então, a bênção que me alcança não morre em mim. Pelo contrário, me coloca em movimento, me coloca em trabalho, me coloca não para ser apenas beneficiário, mas para que muitos sejam beneficiados pela bênção que me alcançou. Mas muitos não querem isso que é ruim, que é tragédia. Falou em trabalho, não quero. Tratar caráter, vai levar discipulado, não quero. Tem que participar de reunião de oração para ser cheio do Espírito. Você não pode simplesmente orar na minha cabeça e invocar o Espírito para eu ser logo cheio do Espírito Santo, não. Não tem um caminho, um atalho. Eu peguei esse exemplo aqui, água fluidificada. Os pastores colocaram um pano branco no chão, uns 2 metros, e em cima do pano branco, mesas brancas. Em cima das mesas brancas, Bíblias. Em cima dessas Bíblias, jarros transparentes de água. E no quartinho do lado, eles ficavam orando lá. Ficavam orando 1 hora, 2 horas, cansavam, outros entravam porque era a hora do revezamento. E assim eles iam. E o que eles diziam? Olha, aquela água ali ela vai ser fluidificada pela oração, porque oração, e elas também vão receber o poder da palavra, porque elas estão em cima da Bíblia, em cima da palavra. E eles ficaram com aquilo. E o convite era, na sexta-feira, vocês vão para a igreja e vocês vão tomar um copo com água. E os seus problemas vão ser resolvidos. Para que trabalho? Para que a gente querer o Espírito Santo? É só beber água e resolve. É só tomar um copinho lá e os teus problemas acabaram. Ninguém quer ter um trabalho, porque trabalho dá trabalho. E a gente sabe que tratar a vida da gente,
O Espírito Santo tem que, às vezes, fazer uma lavagem mesmo na nossa vida, para tirar tanta coisa que nos foi imposta pela essa cultura, que ensina que o milagre, por isso que o milagre no Brasil faz sucesso aqui no Brasil, por isso que está cheio de gente, é porque não precisa de trabalho, porque ninguém de fato está preocupado em trabalhar o teu coração. Pastor, por favor, ore por mim, ore para que Deus cure o meu casamento. Ele quer que a oração cure o casamento dele, mas ele não quer amar a esposa conforme o mandamento da palavra. Pastor, cura o meu casamento, eu estou sofrendo. Você tem se submetido ao seu marido conforme o Espírito da palavra? Ah, não, ainda não. Então a questão não é somente oração, é uma disciplina espiritual. É pedir, Espírito Santo, me coloque em movimento, me coloque em trabalho. Quero que Deus salve o meu casamento, ore pelo meu filho, ore pela minha família. Pois é, não precisaria estar pedindo isso se você não tivesse provocado ele a ira. E provocado a ira, ele não tivesse desobedecido você. Quero que Deus cure minha cirrose, ora pela minha cirrose. Tu bebeu tanto, cara, que o teu corpo gritou de socorro, e quando gritou saiu cirrose. O rim não aguentou, o fígado, né, não suportou. Aí você quer uma oração, mas você não quer o trabalho, a disciplina, para mudar, para estar em movimento. Então, a igreja que não gosta de trabalho, ela está contra o fluxo do Espírito Santo. Porque dá trabalho, sim, se reunir, dá trabalho mobilizar, dá trabalho arregimentar. Mas há uma frase que diz, até do pastor Caio Fábio, ele diz o seguinte: para aqueles que trabalham para Deus, basta o privilégio de um dia tê-lo conhecido. Glória a Deus. Para aqueles que se movem por Deus, por aqueles que se deixam trabalhar por Ele, basta a alegria, o prazer de um dia tê-lo conhecido. Isso é tudo que eu faço para o Senhor a partir de agora. Mesmo que venha com esse signo do trabalho, já deixa de ser trabalho, é privilégio. É uma honra. É uma honra estar aqui na igreja, no corpo, servindo. Porque tem tantos dos nossos irmãos querendo poder andar com Bíblia e não podem. E aqui a gente tem Bíblia que é a Bíblia do pai, da mãe, do adorador, do papagaio, do Thales, de tanta gente a gente nem lê, está jogado. Tem tanta gente querendo viver o Evangelho, mas não está podendo viver em países fechados. Tem que viver escondido. Então, para aqueles que trabalham para Deus, basta a alegria de um dia tê-lo conhecido. Então, sirva a Ele a despeito do trabalho que dá, pois tenho satisfação plena e na alegria de poder servi-lo para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Só para finalizar, nós temos a ceia do Senhor. João 10, capítulo 1 diz assim, no Evangelho: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu vou repetir: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Amém? Quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está dizendo duas coisas importantes: no aprisco, no rebanho, no corpo, existe dois tipos de pessoas: aqueles que entram pela porta. Eu lhe asseguro que o que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, significando que tem gente que entra pela porta. Quem é a porta? É o próprio Jesus. Ele vai dizer: olha, eu sou a porta. Na porta não é isso que vocês estão vendo. Olhem para mim, Jesus está dizendo. Eu sou a porta, eu sou a entrada, eu sou o caminho. Mas está dizendo o seguinte, que no reino de Deus, nessa abrangência desse significado da porta, no reino de Deus, tem gente que entra pela porta, mas ele está dizendo o seguinte, que aquele que não entra pela porta, pelo aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, por um outro caminho, por uma outra forma, esse é ladrão, esse é assaltante, esse é estranho. Mas o resumo é, os dois estão juntos.
Tem gente que entrou pela porta, como tem gente que não entrou pela porta. Ele encontrou um outro caminho. De uma outra forma, de um outro jeito, ele entrou. Os dois estão juntos, os dois estão dentro. No aprisco das ovelhas, não tem somente ovelhas. Jesus já nos avisou a respeito disso. Joio e trigo andam juntos e só serão separados definitivamente por ele. Então, há aqueles que entram pela porta e há aqueles que não entram pela porta, porque eles encontraram um outro lugar, subiram para outro caminho. E o resumo é, os dois estão juntos. Nesse encontro de joio e trigo, a minha luta vai ser para que eu não me torne joio, enquanto trigo. Pelo contrário, o joio é que tem que ser incomodado pela validade, pelo sabor que o trigo tem. E não ao contrário. Geralmente é ao contrário, infelizmente. O trigo é que é influenciado pelo joio. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que se a gente se encontra nesse aprisco, porque é impossível que não aconteça, porque alguns vão entrar pela porta por razões totalmente diferentes das razões do reino. E eles estarão lá, vão estar sentados do seu lado. Mas apesar disso, a despeito disso, se eu sou trigo, o meu trabalho é que eu não me transforme em joio. Não me transforme em joio. E o que diz, se vocês puderem voltar lá? Então, ele não vai me permitir ser transformado em joio se eu ando com ele. Se eu estou em movimento. Se eu busco a presença do Espírito Santo, que ele disse que estaria com a gente. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Repita comigo. E as leva para fora. A outra tradução é e as conduz para fora. Qual é o trabalho com aqueles que são trigo, que estão dentro do aprisco? Porque eles sabem quem é o pastor, reconhecem a voz dele. E ele conduz eles para fora. O trabalho aqui do pastor não é encher o aprisco, mas é esvaziá-lo. O sucesso do Evangelho, de uma igreja em movimento, uma igreja do Espírito Santo, não é pela quantidade mensurável de pessoas que entram para adorar o Senhor, mas pela quantidade daqueles que saem para servi-lo no mundo, fora. Ele poderia ter feito assim, não, minhas ovelhinhas, eu vou deixar vocês aqui guardadas no aprisco, vou cuidar de vocês. Mas ele coloca em movimento. Vocês escutaram a minha voz, vocês sabem quem eu sou, e eu vou conduzir vocês para fora. Isto é, a igreja não morre quando deixa de se reunir. A igreja morre é quando ela deixa de sair para servir, para ser conduzida para o lado de fora, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E aí a gente encontra Jesus não porque Jesus é o ponto de chegada, o ponto final. Não, a gente encontrou Jesus porque Ele é o caminho. Me encontrei com Jesus, amém. Então saiba que você encontrou alguém que irá pôr em você em movimento. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus não foi entregue em vão. Faça valer o sacrifício dele. Em movimento. Porque quem está em movimento vai ao encontro de algo, vai ao encontro de alguma coisa. E Jesus não é um lugar ao qual eu chego. Jesus é um novo caminho pelo qual eu devo ir. Repita comigo, Jesus não é um lugar ao qual eu chego, mas um novo caminho pelo qual eu sou posto em movimento. Caminho ao qual eu devo ir. Amém. Então em Cristo, o meu caminho nele, que é o caminho, sempre me conduzirá a alguém, mesmo que eu esteja dentro do redil, dentro do aprisco. Eu sei que estou servindo a Deus quando estou servindo vocês, servindo alguém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então, com essa palavra. Aleluia.